casa, vocês já começam a ser atendidos, vocês já começam a receber energias boas, energias de luz, de amor, de alegria, de cura. Então esse momento aqui é o momento de vocês se harmonizarem. Quando a gente vem aqui falar sobre alguma coisa, é o momento de vocês se harmonizar, para depois vocês receberem passe. Que assim, posterior a essa harmonização que vocês têm aqui, vocês conseguem receber melhor a energia do passe. Por isso é tão importante que vocês participem da palestra, para depois vocês receberem um passe. Tá bom, pessoal? Então, como a gente sempre faz, eu começo fazendo uma leitura. Nós ainda estamos no livro Educação dos Sentimentos, do Jason de Camargo, e o tema de hoje é o passado agindo no presente. Então eu leio um pouco do texto, a gente comenta, conversa um pouco. Quem tiver alguma colocação para fazer pode ficar à vontade. Quem quiser perguntar alguma coisa também pode ficar à vontade. Não prometo que nós tenhamos todas as respostas, né? Mas a gente pode auxiliar. Se a gente souber, a gente responde. Se a gente não souber, a gente vai buscar informações para passar para vocês. Então tá, é o passado agindo no presente. A carga de energias equilibradas ou não, provindas do próprio inconsciente das pessoas, influenciará sobremodo o indivíduo em toda a sua caminhada. Essas energias do inconsciente são relevantes nessa interação mente e corpo. Elas compõem esse corolário de forças que interagem com o corpo físico na produção do quimismo orgânico. Via de regra, elas dirigem a nossa casa mental e influenciam desde o processo reencarnatório até os nossos dias. O Espiritismo, ao dizer que a energética espiritual foi elaborada nas várias reencarnações anteriores, proclama que o inconsciente é fruto destas vivências, que podem ser boas ou negativas. Se boas, jorram energias equilibradas para o consciente e deste para o cérebro. Se más, produzirão os desequilíbrios mentais e orgânicos que infestam os lares contemporâneos. Somente uma educação continuada na área dos sentimentos possibilitará o devido equilíbrio na área espiritual e, por conseguinte, na área física dos indivíduos. Somos, portanto, uma herança de nós mesmos. Estamos colhendo o que semeamos no passado. O importante, no entanto, é o nosso trabalho na direção da bondade e das demais virtudes, porque somente elas terão a força necessária para produzirem a felicidade no futuro. As doenças mentais e físicas provêm, portanto, de um passado com problemas espirituais, mas nada nos impede de fazermos a correção de rumos e de já termos melhores perspectivas destes dias presentes. Bom, pessoal, o que acontece? O passado, o nosso passado, ele vai agir totalmente no nosso presente. E a gente também pode dizer que o nosso presente atual vai agir no nosso futuro, porque futuramente o nosso presente se tornará um passado também. Então, quando a gente fala dentro da doutrina espírita passado, a gente fala do passado desde ontem até todas as nossas encarnações que nós tivemos, que é muito difícil a gente saber, né, quantas, mas já foram centenas, ou mais do que isso. Então, começando, nós podemos ter consequências hoje de passados há anos atrás, de coisas que nós vivenciamos há alguns anos atrás, e isso está no nosso consciente, está na nossa mente. Nós temos a lembrança desse passado, se ele aconteceu nessa vida que a gente está meses, anos, na nossa infância ou na nossa adolescência, nós vamos ter consciência disso. Porém, o mais difícil para nós é o que está no nosso
trata das nossas vidas passadas. Quem é novo, quem está chegando agora e ainda não tem essa visão de reencarnação, que é o que o Espiritismo mais trata e é o que ele mais, digamos, mais nos ensina, é bom que vocês tenham a curiosidade de procurar sobre isso, ler sobre as reencarnações, sobre as vidas que a gente teve anteriormente, porque elas influenciam totalmente na nossa vida de hoje. E são coisas que a gente não sabe, a gente não tem na mente. Tu não consegue saber se algum problema físico que tu tem hoje, da onde que ele veio. A maioria se origina das nossas vidas passadas. Estão presentes no nosso inconsciente, que é coisas que a nossa mente não tem acesso ainda. Nós não conseguimos acessar. Então, o que acontece? Quando é algo dessa vida, é mais fácil da gente resolver esse passado. Então, cada vez que tu tem algum trauma, se tu teve algum trauma na infância, trauma que eu digo emocional, né? Algo que te marcou muito, isso fica contigo. Às vezes a gente acaba colocando cimento em cima e concreta, porque dói tanto, tu sente tanto aquele sentimento ruim que tu acaba concretando. Tu vai lá e guarda uma caixinha, né, Ronaldo? Tu gosta de usar bem guardadinha lá. Guarda, faz um buraquinho, concreta e fica lá escondidinho. Tu não tá lembrando disso agora, mas ele tá lá escondidinho. E aquilo vai, por dentro, ele vai te corroendo. Vai te trazendo alguns sentimentos que às vezes tu não consegue trabalhar, que tu não consegue entender. E esses sentimentos depois vão se tornando, são psicossomáticos que a gente chama, vão se tornando coisas que vão nos trazendo algum tipo de doença, algum tipo de enfermidade no nosso corpo físico. Então, nesse processo de autoconhecimento que a gente está, e acredito que todos vocês que estão aqui, vocês estão buscando isso. Vocês estão buscando entender o que vocês estão vivendo hoje. Pelo menos o que me motivou a chegar aqui no centro foi mais ou menos isso, tentar entender a minha vida, o que eu estou vivendo, por que eu estou passando certas coisas e o que eu estou fazendo aqui na Terra. Então, nesse processo de autoconhecimento que a gente tem, a gente começa a buscar e desenterrar essas coisas que tem. Porque se tu não trouxer à tona as situações que ficaram no teu passado, mas que tu ainda sente aquela dor ou aquele sofrimento por aquela situação que tu passou, ela vai ficar sempre lá e vai te trazer problema sempre. Então, nesse processo do autoconhecimento que a gente tem, dessa evolução, dessa transformação espiritual que a gente está tentando passar, esse melhoramento nosso, a gente vai mexendo nessas caixinhas que estão lá dentro trancadas e vai vindo à tona as situações. E aí tu relembra coisas que tu passou, ou tu passou na tua infância, ou tu passou na tua adolescência, ou tu passou há pouco tempo atrás. E esse sentimento que vem com a situação te faz reviver tudo novamente. E aí tu entra tipo num looping, né, que a gente chama, revivendo. E aquele sentimento sempre, porque tu não trabalha aquilo ali. Tu não começa a ver de uma maneira diferente aquilo que tu passou. Porque para nós, as coisas que a gente vive, nós temos uma visão, uma perspectiva de visão, um olhar a gente dá. Porém, nem sempre aquele olhar que a gente dá para aquela situação foi como realmente aconteceu. Porque a gente enxerga de uma maneira, mas o outro que também vivenciou aquilo conosco enxerga de uma maneira diferente. Por isso que tem coisas que traumatizam uma pessoa, mas não traumatizam o outro. E aí, o que a gente faz? A gente volta naquele momento que nos causou alguma dor e tenta interpretar o que a gente passou ali. Tenta buscar um novo olhar, dar uma nova
perspectiva para aquilo. Será que realmente foi da maneira como eu vi, como eu senti, da maneira como eu sofri? E por que aquilo aconteceu? Quando tu começa a mexer, tu consegue interpretar a situação e tu consegue perceber que depois do tempo aquela situação não vai te atingir mais. Aquela tua memória que tu tinha que te fazia sofrer não vai te atingir mais. E se for algo muito difícil de ser trabalhado, pode-se fazer terapia, pode procurar um profissional nessa área, um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, alguém que consiga fazer tu trabalhar aquilo ali. O que a gente não pode é manter aquele trauma ou aquela dor guardado lá dentro, porque um dia ele vai vir à tona. E se tu colocar muito concreto em cima, o dia que ele estourar, ele estoura e te derruba. Então, sempre procurar entender o que está vivendo, o porquê que passou por aquilo ali e ter uma nova perspectiva, para que aquela situação, aquele sentimento que tu sentiu no momento não te afete mais. E procurar sempre, no momento presente que a gente vive, procurar entender as coisas que a gente passa. Isso a gente sempre fala aqui. Por que eu estou passando por isso? Por que isso aconteceu? De que maneira foi que eu cheguei nesse ponto? Porque sempre tem um momento que a gente consegue mudar, sempre tem tempo da gente mudar. A gente só precisa entender que o que a gente está fazendo hoje vai refletir no nosso futuro. Então, todos vocês que estão hoje aqui, vocês estão buscando esse entendimento, buscando entender as situações que vocês estão passando. E aí, isso, consequentemente, se vocês se mantiverem nesse caminho, no futuro, vocês vão pensar assim, que bom que eu consegui entender e eu consegui chegar no momento da minha vida que eu não tenho mais traumas, mas eles não me afetam tanto como eles me afetavam antes. Quer que eu leia mais um pouco ou quer falar? Não, posso falar. Falar? Quem de nós não carrega o passado? Quem de nós já esqueceu as coisas que aconteceram? Quem? Todos nós temos uma memória. E aí, a gente, nas dificuldades que tem na vida, começa a buscar coisas que aconteceram anos atrás. E nós estamos num tempo hoje que é necessário nos olharmos. Karine falou bem a respeito disso. É o momento da gente olhar para dentro de nós e nos perdoar. O auto-perdão é que vai fazer a transformação da nossa caminhada. A gente vem para cá toda segunda-feira e sexta-feira também e escuta as palestras e aí a gente um pouco fica, outro pouco não fica, um pouco no serve, outro pouco não no serve. E a gente continua caminhando de mão dada com os outros. Nesse momento que a gente está passando, e é uma transição muito pesada, hoje a gente estava comentando até no estudo, que serão 5 anos de muita coisa errada, muita coisa ruim chegando. Para depois disso a gente conseguir novamente voltar a sorrir abertamente. Com tudo isso que está vindo, como é que a gente ainda consegue trazer esse passado mal entendido, vamos dizer assim, né? Todos os dias da nossa vida? Qual é a necessidade que a gente tem de estar se magoando? Por quê? A gente não tem mais controle sobre o que passou, não tem mais como resolver situações que já ficaram para trás. E a Karine colocou bem também a situação do
do hoje para o amanhã. Nós estamos tendo a chance de nos modificar hoje. A nossa possibilidade de melhora é a partir do agora. Quando a gente fala sobre o mundo de provas e expiações, e aí voltando ao passado de uma outra vida ou de outras vidas, o que nós trouxemos agora com alguns tipos de doença que nos acometem alguns familiares da gente, são expiações. São coisas que a gente fez lá numa outra situação, que nós estamos hoje pagando o preço dos nossos erros de lá. Mas também são provas no sentido de que nós temos que vencer isso. Não desanimando na caminhada, não nos tornando tristes por causa das coisas que a gente recebe. Não nos punindo todos os dias por causa dessas situações. Uma outra sexta-feira, a Regina, na mediúnica que a gente faz na sala, ela comentou que nós precisamos sorrir mais, transmitir alegria, modificar o nosso íntimo. É sinal que nós andamos tristes, né? Com tudo que está na nossa volta, nos acometendo, a gente está entristecendo. E é bom para quem isso? Quando a gente não ri da piada, eu sempre falo isso, né? Quando a gente para de rir da piada é porque está desistindo da vida. Não é a nossa ideia, né? A nossa ideia é de alegria, do bom viver, do bom trabalho, das boas relações. Jesus, quando veio à Terra, ele veio transmitir amor. Ele veio mostrar para nós que nós poderíamos fazer as mesmas coisas que ele fazia. Ele não veio nos punir para nada. Ele não veio julgar ninguém. E aí a gente julga nós mesmos. Todo mundo erra, todo mundo acerta, todo mundo vai errar e todo mundo vai acertar. Não existe uma regra, não existe definição para isso. Não existe um conceito do que é certo e errado. Existe o conceito moral, o conceito ético. A nossa busca é essa. Moral e ética. A moral de Cristo. E a gente não é cristão, a gente não se julga cristão. Kardec, quando definiu o espiritismo, ele não falou em espiritismo cristão. É dessa maneira. Então, a ética e moral que a gente vive não é a ética e moral social, é a ética e moral de Cristo. Do amor de Cristo, da humildade, do estender a mão sem olhar a quem. Essa é a nossa necessidade. O Gustavo esteve lá em casa, foi ontem, né, Gustavo? Hoje? Tu chegou, não, eu estava tomando chimarrão. Estava tomando chimarrão, era 11 horas, 10 horas, 11 horas. E aí o Gustavo disse, um dia eu vou chegar nesse ponto aí, ele assim, a diferença de idade nossa é grande. Eu já passei por o que tu está passando. Eu aprendi a dar valor ao meu tempo. Eu não sigo a regra social para algumas coisas. Eu me permito ser feliz. É disso que eu estava falando. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade sobre o trabalho, sobre as pessoas à nossa volta, responsabilidade. Mas eu acho que nós devemos nos permitir ser felizes, independente do ou da outra pessoa ou da situação que a gente tem. É a única maneira da gente caminhar nessa estrada longa, que os percalços vão acontecer.
maneira que é correta é descobrir de que maneira eu vou fazer o meu choro. É um choro sobre as coisas boas que eu passei com as pessoas? Ou é um choro de tristeza das coisas erradas que eu fiz? Que tipo de choro eu quero ter? O choro da saudade que me serve é eu lembrar das pessoas que passaram na minha vida e saber que tive momentos bons. E os ruins na caixinha de concreto. Bastante concreto. Então é isso, pessoal. Eu acho que assim, ó, eu falo muito da mochila de pedra, né? A mochila de pedra é o nosso passado. A gente carrega as pedras do passado. E a gente não se dá conta do dia que passou hoje. A gente abre mão do nosso dia de hoje. Porque as coisas boas que aconteceram no nosso dia de hoje não têm a relevância maior do que aconteceu no passado. Aquilo toma conta. Eu dou risada das minhas tristezas. Mas eu já cheguei no ponto de 58 anos de idade, ter passado por várias coisas e ter aprendido com isso. A espiritualidade me ajudou muito. Eu estar dentro do centro espírita me ajuda bastante a respeito disso. Que eu comecei a entender esse universo. Que as coisas que acontecem pra gente, nem sempre são pra gente. Às vezes é o local, às vezes é a necessidade de aprendizado. É dessa maneira que eu acho que nós devemos enxergar a nossa caminhada aqui para frente. Aí quando falo, né, que nós vamos passar por 5 anos de muita coisa errada, eu estou preocupado? Não. Eu estou rezando para que a coisa não seja tão grave como se pinta. Mas se for acontecer alguma coisa comigo, era para acontecer. Se cair uma bomba lá onde eu moro, era para acontecer, por algum motivo. É assim que funciona. Tá bem? O autor agora traz alguns sintomas que muitas pessoas têm na área física ou mental e que se originam em encarnações anteriores. Aí eu vou ler aqui para vocês alguns exemplos e vamos descrevê-los. Claustrofobia, o medo de lugar estreito, fechado e escuro, indica que as pessoas tiveram experiências desagradáveis no passado com esse tipo de situação. Podem ter sido soterradas, enterradas vivas, presas por longo tempo em prisões apertadas ou etc. Medo de animais. Sinaliza que o indivíduo possa ter sido morto por animais selvagens em algum lugar no passado. Enxaqueca. O desencarne com forte batida na cabeça poderá produzir enxaqueca em reencarnação futura. Fobia por mar ou rio. Poderá indicar uma morte ou grande pânico em reencarnação anterior na travessia de um rio. Manias. Muitas manias da vida atual poderão ter tido início em encarnação anterior. Mania de andar depressa, de sempre usar um tipo de vestuário, de roubar em certas situações. Psicoses. Os dramas violentos vivenciados no passado poderão chegar ao presente como forças desequilibradoras do campo da consciência. As introversões profundas, as neuroses, as esquizofrenias e demais transtornos mentais tipificam o deságio tormentoso dessas energias do inconsciente. É a catarse do espírito. Afinidade ou aversões podem sinalizar que num passado longínquo essa amizade ou aversão foi o fruto de relações amistosas ou cheias de conflito. E aí ele também expõe aqui alguns transtornos de comportamento. As causas é a
fragilidade do sistema consciencial, que podem ser chateações diárias, cargas emocionais repetidas, estresse, doenças, TV. O despertar espiritual ativa as percepções, uma abertura psíquica. A mediunidade é uma faculdade ostensiva e sem educação. Experiências do passado é o deságio tormentoso dos conteúdos emocionais do espírito. E a obsessão reduz as resistências do consciente, produzindo distorções de comportamento. Quer fazer algum comentário? Nenhum? Falando agora aqui um pouco, às vezes, sobre entrar nesse parte um pouquinho da mediunidade, que muitas vezes a gente sente uma mudança de humor repentino, uma tristeza que tu não sabe de onde que veio, uma vontade de chorar, algo assim. Muitas vezes, a maioria das vezes, quando não tem causa para esse tipo de sentimento ou alguma sensação diferente que tu tenha, é a mediunidade, que é um pouco mais aflorada, porque a gente também já falou sobre isso, que mediunidade todos nós possuímos. Só que para alguns, ela não é tão, digamos, tão aguçada, né? Não. E para outros, ela já é mais forte, já está mais aberta. Isso também a gente explica que vem de reencarnações anteriores. Muitas vezes a gente já trabalhou em outras reencarnações com a nossa mediunidade, então nós desenvolvemos ela. E quando nós chegamos aqui, a gente não lembra o que a gente fazia, então tu chega aqui e aqui tu começa a passar por alguns probleminhas, digamos assim. Mudança de humor, vontade de chorar, angústia, tristeza, esses tipos de sensações que tu não sabe de onde que vem. Isso, a maioria das vezes, é a mediunidade que tu não sabe que tu tem, e aí tu capta as energias das outras pessoas, as energias dos ambientes. Eu cheguei na casa de alguém e não me senti bem. Um exemplo, não me senti bem. Ai, me senti mal, me deu uma tristeza, me deu uma angústia, mas eu não sei o que é. Eu saio de lá, só que eu não sei o que é a minha mediunidade. E aí eu saio já pensando o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo, e eu não consigo descobrir porque eu não sei sobre isso. E eu não busco informação sobre isso. E às vezes eu acho que é algo físico e não é. É só, digamos que nós somos as esponjinhas que captam a energia dos outros. Então eu só suguei alguma energia e fiquei comigo. Então quando a gente vem aqui no centro também, a gente vem para isso, para descarregar um pouco dessa energia, para realinhar a nossa energia pessoal. Então sempre que isso acontecer, que você se sentir mal sem nenhum motivo, façam uma oração e retirem da cabeça de vocês qualquer pensamento que vocês tenham que não seja bom. Pense numa coisa que deixa vocês alegres, algum momento bom que vocês viveram, e tirem aquilo, porque não é de vocês. Não faz parte da vida de vocês aquilo ali. E estudem, procurem entender o que é mediunidade, o que é as reencarnações. Usem isso aqui, esse momento que a gente tem para falar, para depois vocês chegarem em casa e pesquisar. Vão para a internet e pesquisem sobre isso. É importante saber, porque nesses momentos agora que a gente está assim, de transição, a gente precisa entender um pouco mais como é que funciona esse mundo espiritual e como é que funcionam essas energias que a gente capta durante o dia a dia. Porque a gente convive com muitas pessoas, aqui todos nós somos energia e uma energia está afetando a energia do outro. A gente está trocando energias, digamos assim. Tem gente que está captando mais, tem gente que já sabe, digamos, se proteger para não ser afetado com a energia do outro. Tem gente que está captando energia boa, tem gente que já não está captando uma energia muito boa. Então isso também vocês precisam se abrir para essas coisas. Vir aqui é bom, mas também se abram para esse mundo espiritual, se abram para entender o que acontece. Tá bom? Gratidão. Só para encerrar então, em cima da espiritualidade que a Karine comentou, não tenho medo quem tem esse grau de espiritualidade,
sentir o grau de espiritualidade e se aquela pessoa está trabalhando isso ou não. Não tenham medo. Não tenham medo do que possa acontecer na casa de vocês, porque isso que está acontecendo hoje no mundo é uma guerra espiritual do bem contra o mal. E aí, o mal, ele não quer que aquela pessoa que vá trabalhar para o bem trabalhe. Então, quando a Karine fala sobre a esponja, ela fala no sentido de que aquela pessoa que tem essa espiritualidade, que pode agregar para o bem, vai ser atacada. Aí tem insônia, dor de cabeça, todas essas questões. Tem gente que chega ao ponto de ter síndrome do pânico, né? Dependendo do grau de ataque. Né? E por isso que a gente convida sempre quem tem espiritualidade, quem quer começar a conhecer, vir para o estudo, que a gente faz um estudo de leitura, que nem a gente fez aqui, né? Mas também a gente conversa muito sobre o que acontece com cada um dos médios e o que acontece na nossa volta. Né? E a nossa volta eu digo no mundo mesmo. Né? Tudo isso que a gente vê na TV é simplesmente uma guerra espiritual. Quando a gente fala, mas os muçulmanos lá, o Hamas atacou os judeus, é guerra espiritual. Porque senão eles estavam convivendo muito bem ainda. Tá bem, pessoal? Então não tenham medo. Né? O nosso convite, porque de alguma maneira vocês fizeram um acordo e esse acordo está sendo cobrado. Tá? Quando a gente reencarnou, a gente veio com essa missão e chegou a hora da cobrança. Para quem quer trabalhar, né? Para quem precisa trabalhar.